Toma o teu filho nas tuas mãos, Senhor. Deus querido, que o Senhor possa usar o teu filho com grande poder e glória, Senhor. Ele será a tua boca nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Assim nós clamamos a Ti e entregamos nas Tuas mãos. Fala conosco através do Teu Filho, em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria que você se colocasse de pé novamente. Muito bom estar aqui, poder compartilhar da palavra de Deus com vocês e saudá-los, dizer que eu amo vocês e, se Deus assim permitir, algumas vezes nós viremos aqui este ano de 2019. E para aqueles que não conhecem, esse moço bonito aqui é meu filho, é o Davi. A sua esposa está ali, Isabela, faz assim, Isabela, essa moça bonita. E a moça bonita do lado é minha esposa, a Lourdes. Enquanto o Davi prepara, projeta para nós Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Santo, santo é o nosso Deus. Que o óleo fresco do altar e uma nova unção recaia sobre ti nessa noite. Feche os seus olhos. E antes de começarmos a adoração com esta canção, se você não orou em línguas hoje ainda, começa a fazê-lo agora. Vamos limpar os céus de sobre as nossas cabeças. Vamos limpar os céus deste lugar e os céus de Vila Velha. Senhor, nós nos reposicionamos em Ti agora. Nos alegramos em Ti, Senhor, nos fortalecemos na força do Teu poder, ó Pai. E te pedimos, doce Espírito do Senhor, venha sobre este lugar. Doce e Santo Espírito do Senhor, venha sobre nós nessa noite de uma forma sobrenatural. Nós clamamos, ó Deus, por uma nova unção. Essa unção, meu Deus, dessa década que nós estamos iniciando, que vem, meu Deus, o peso da glória de Deus sobre nós. Ei, alabanarabás, rixa, aramanabacalabanarás. Isso, levante a sua voz, vamos lá, levante, começa a adorar agora. Eita glória! Arraia rabacheira bacalabanás. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória,
Erga sua voz e declare: Jesus, declare a beleza dele. Lindo, lindo, lindo és, glórias. Isso, declare: Jesus, Jesus. Então me leva à sala, mostra a tua, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala, quero ver tua face. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Eu quero olhar na face. Eu quero olhar na face. Eu quero olhar na face daquele.
Eu sei que você pode melhorar a sua adoração. Que rasgue-se os céus e que a glória do Eterno venha sobre nós. Expresse a sua adoração, expresse sua alegria. Adoradores, alegre o seu coração. Esse será o melhor ano da sua vida. É o primeiro ano do resto dos seus dias que Deus preparou para você. Ainda debaixo dessa unção e dessa graça, vai se assentando. Voltemos a Romanos 12, verso 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo então diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Volte ainda o verso 1. A oração de Paulo era para que nós apresentássemos a Deus uma verdadeira adoração. E é interessante que o termo que Paulo utilizou ali nesse versículo, ao apresentar-se a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, Paulo está falando de um termo no grego que é latreia. Existem 4 termos no Novo Testamento acerca de adoração, e aqui ele está utilizando latreia. O que significa isso para nós aqui hoje? Significa ser servo, servir. A ideia no Novo Testamento é que quando você renuncia tudo por Jesus e se torna um servo. Essa expressão ela é muito diferente de um voluntariado, por exemplo. Porque muitos fazem a obra do Senhor como voluntários, e a obra de Deus não é voluntária. Porque quando nós somos voluntários, nós trabalhamos quando nós queremos e fazemos aquilo que nós queremos. Mas Paulo está falando de algo que é renúncia. Servir a Deus é uma renúncia. Amar a Deus é uma renúncia. E quando ele chega no verso 2, então ele diz o seguinte: que nós não podemos nos conformar com este mundo, porque o mundo é um mundo de egoísmo. Infelizmente é esse tipo de sentimento que tem sido introduzido sorrateiramente na vida da igreja.
Porque a nossa geração é uma geração que tem dificuldades de lidar com o princípio de autoridade, princípios de honra e ser servo. A nossa geração é uma geração obstinada, uma geração que se levanta porque se canta o hino nacional antes de começar uma aula, mas não se toca quando se coloca uma criança com um homem nu. E se nós não vigiarmos, esse conceito que tem sido introduzido nos nossos corações há 30 anos, prevalece na vida da igreja. A igreja, ela é norteada por princípio de autoridade. A igreja é um sistema teocrático, Deus é quem a governa. E Deus levanta os seus sacerdotes. Ele coloca os seus sacerdotes, que o representa na edificação do corpo de Cristo na terra. E Paulo então diz que nós não podemos conformar com este tempo, com este século, com este mundo presente, mas sermos transformados, entrarmos verdadeiramente numa renúncia do eu, do ego, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando de uma mudança de mente, que ao entrar pelas portas da casa do Senhor, já não vivo mais aquilo que o mundo vive, mas agora eu sei que tem um Senhor sobre a minha vida, e que eu decido entregar a Ele a minha vida incondicionalmente, que andarei pelos caminhos que Ele quer que eu ande, farei as coisas que Ele quer que eu faça, no tempo dEle, do modo dEle. Estou falando de uma renúncia, quando nós entregamos totalmente o nosso livre-arbítrio, para viver aquilo que Deus programou para mim e para você. Quando nós olhamos Provérbios 19, 21, fala que o homem faz muitos projetos, muitos planos aqui na terra, planos de independência, mas do Senhor vem um conselho, vem um desígnio. Deus é quem determina. O grande flagelo do ser humano é que gradativamente ele tem se tornado independente de Deus. E o grande segredo do sucesso cristão é a dependência. Inclusive no dia 13 de janeiro eu ministrei aqui sobre isto, ainda esse ano. Por isso eu quero nessa noite analisar algumas coisas com vocês, porque ser servo é algo estabelecido no Antigo e no Novo Testamento. Já não somos mais voluntários aqui nesta casa, nós estamos aqui sem a nossa vontade própria, agora quem governa é o Senhor. Por isso que eu quero analisar contigo 2 versículos. Efésios 1,15, vamos para Efésios capítulo 1, verso 15. Por isso, ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Paulo agora está escrevendo para a igreja de Éfeso, enaltecendo o amor deles, o amor dele por todos os santos, por todas as pessoas, por todos aqueles que servem ao Senhor. Agora vamos para Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5, vamos ver o que diz a palavra. Apocalipse 2, 4 e 5, não é uma palavra longa, mas eu quero caminhar com vocês vagarosamente, em cima dos versículos, para que haja entendimento. Agora o Senhor Jesus escreve então uma carta para o pastor da igreja de Éfeso, a mesma igreja elogiada pelo amor que demonstrava pelas pessoas. 30 anos depois, o próprio Jesus escreve uma carta para o pastor.
daquela igreja. Tenho, porém, contra ti que deixastes o quê? Deixastes o quê? O primeiro amor. O verso 5, vamos continuar. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que eu quero trazer para o seu coração com esses 2 versículos? Que nós precisamos começar servindo, latreia, adoração a Deus, e continuar adorando, continuar servindo da mesma maneira. Eu não sei se você, ao longo da sua jornada, quando você serviu voluntariamente, como servo, na verdade, se você foi traído, decepcionado, alguma coisa aconteceu contigo que te feriu. Sabe por que te feriu? Por causa dos nossos valores internos. Olha só o que está em Colossenses capítulo 3, verso 24 e verso 25. Paulo agora nos fala como deve ser a nossa adoração. Verso 23 primeiro. Como é que a latreia precisa ser desenvolvido? Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. O servir, eu preciso servir a Deus de todo o coração. Isso é adoração, isso é latreia. Não é voluntariedade, é renúncia. Então tudo que eu preciso fazer, que eu devo fazer, que eu fui chamado a fazer, eu preciso fazer desta maneira, ao Senhor. A igreja de Éfeso começou muito bem, mas 30 anos depois, o próprio Senhor envia uma carta ao anjo da igreja, o pastor da igreja, dizendo para eles: se arrepende, porque vocês perderam o primeiro amor. Se arrepende, igreja de Éfeso, vocês trabalham muito, produzem muito, mas o amor foi esquecido. E agora Paulo está dizendo para nós que para que esse termo, latreia, adoração, a verdadeira adoração, isso é, ser servo, isso continue nos nossos corações, sem que seja perdido no meio do caminho. Eu preciso tirar o foco do ser humano e colocar em Deus. Eu não posso vir, por exemplo, aqui hoje com foco em vocês, eu preciso estar com meu foco em Deus. Eu preciso vir aqui entregar a vocês que está no coração de Deus, não o que vocês querem ouvir, porque Ele é o referencial. Eu preciso fazer para Ele, e tudo que nós fizermos precisa ser para Ele. Por isso está dizendo o seguinte: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, nós estamos fazendo para Deus, isto é latreia, isso é adoração, isso é ser servo, para Deus nós estamos fazendo. Porque se nós não fizermos desta maneira, primeiro nós estamos buscando reinos pessoais, benefícios próprios. Segundo, seremos decepcionados no meio do caminho, porque lidar com o ser humano tem uns desafios, mas quando o nosso coração está em Deus, nós suplantamos esses desafios, porque é a Ele que nós servimos. Lembra-se de Romanos 12, 1, quando nós apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, uma adoração, latreia, sendo servo. Ali a palavra quer dizer servo, latreia é servir, é servo. Mas eu quero entender ainda com você algo muito interessante. Vamos para Hebreus capítulo 6, verso 10. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor, latreia,
que para com o seu nome mostraste, servindo a Ele, Deus, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Agora o próprio Deus, através do escritor de Hebreus, aprofunda um pouco mais essa história. Porque quando nós colocamos nossos olhos nesse versículo, olha só o entendimento. Eu posso dizer a Deus que eu amo, que eu o sirvo, mas Ele só vai crer nisto quando demonstro com obras o meu amor. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do seu trabalho e da obra que nós fazemos, quando nós servimos e continuamos a servir os santos. Se eu disser para Ele, Senhor, eu te amo, tá bom, meu filho, eu sei que você me ama, mas me prova. E aí eu sirvo e continuo servindo. Deus interpreta que eu amo, que eu sou seu servo. Esse termo é latreia, isso se chama renúncia. Eu adorar a Deus, dobrar o meu joelho e dizer, Senhor, eu te amo, te amo, te amo. Ele vai dizer, meu filho, eu aceito a sua adoração, mas eu preciso ver algo prático da sua vida. Eu preciso ver a sua adoração. Como, Senhor, que eu posso mostrar? Sirva e continua servindo. É o que o escritor de Hebreus está dizendo para nós. Por isso que a igreja de Éfeso, ela foi confrontada pelo próprio Senhor. Porque Efésios 1,15, ali está dizendo do grande amor dessa igreja. Quando você vai para Apocalipse 2, 4 e 5, você vê que Deus a repreende, o próprio Jesus a repreende, através do seu pastor, dizendo o seguinte: vocês abandonaram o primeiro amor. Por que aconteceu isso 30 anos depois? Porque se esqueceram que é ao Senhor que nós estamos servindo. Porque se não for dessa maneira, nós perdemos o nosso ímpeto no meio do caminho. Mas eu quero ainda continuar com você no verso 11 de Hebreus 6. Verso 11 de Hebreus 6. Vamos ler comigo? Eu quero ouvir a voz de vocês. Vamos lá, uma só voz, já. Então o verso 11 está dizendo o seguinte, que desejamos, o escritor está falando o seguinte: desejamos que cada um de vocês mostre o mesmo zelo, o mesmo cuidado, a mesma dedicação de servindo a Deus. Por isso que a questão do voluntariedade não dá certo. Nós fomos chamados a ser servos e não voluntários, porque senão nós paramos no meio do caminho. Porque desafios virão, certamente. É quando 2h da manhã você trabalhou o dia todo, agora dormindo, e o telefone toca e alguém precisando de você. Você não está com o telefone desligado. E aí você se levanta e vai servir aquele que está sofrendo. Isso é adoração. Isso é servir a Deus. Isso é ser servo. Isso é latreia. O que acontece é que, com o transcorrer dos anos, nós perdemos essa força. E o que Deus está falando para nós aqui hoje, que nós não podemos perder essa força. Inclusive eu pessoalmente, para não perder esse ímpeto do trabalho, do servir, eu estava num congresso em Curitiba, lá do F-Hop, e ali eu fiz uma aliança com Deus. Falei: Senhor, eu estou com 63 na época, hoje eu estou com 64. Eu quero que o Senhor me dê forças, que eu vou servir com toda a força até 80. Quando eu tiver 80 anos, nós vamos sentar de novo. Se o Senhor me quiser ainda, nós vamos continuar. Mas pelo menos um alvo até 80, porque senão nós paramos no meio do caminho.
Apocalipse capítulo 14, verso 13. Nós precisamos ter essa consciência nos nossos corações. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, mais do que feliz, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem, os acompanharão até a eternidade. Esta é a obra que nós precisamos fazer, porque a nossa vida, a minha vida e a sua vida de 70, 80 anos, o que passa disso é canseiro e enfado. O que nós fizermos aqui precisa saltar para a eternidade. E isso só acontecerá quando for uma verdadeira adoração latreia. Olha como que Jesus falou sobre isso, Mateus 4,10. Vamos ler Mateus capítulo 4, verso 10. Depois nós voltaremos para Hebreus e prosseguiremos ali. Então disse-lhe Jesus, falando para Satanás: vá-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Esse termo é latreia. É isto que o Senhor espera de nós, uma verdadeira adoração. Mas vamos voltar para Hebreus capítulo 6. No verso 11 está dizendo que nós precisamos continuar, para não acontecer o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Agora o verso 12. Verso 12: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, o que? Herdam as promessas. Porque você se lembra, Hebreus 6,10, que diz o seguinte, que Deus não é injusto, Ele não se esquece da obra que nós fazemos, e do trabalho que nós fazemos, da nossa verdadeira adoração a Ele, quando nós servimos e continuamos a servir os santos. Isso toca o coração de Deus, isso mexe profundamente no reino do Espírito. Não é voluntariado, nós não somos uma ONG, nós somos a igreja viva do Senhor. Amém. Hebreus 6,13, vamos lá, Hebreus capítulo 6, verso 13, o que diz? Vamos lá, uma só voz, já. Então olha só, dizendo certamente, verso 14, pode continuar, verso 14, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Então se você quer ser abençoado na terra, ser multiplicado na terra, há uma condição: servir ao Senhor e continuar servindo a Ele, não sendo negligente, não sendo repreendido como a igreja de Éfeso, mas apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, o Senhor. Não nos conformamos com este mundo, com esse tempo ou com esse século, mas sendo transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diz Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Mas eu quero ainda aprofundar um pouquinho mais com você. Olha só o que é ser servo. 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Quem não cuida dos seus, não serve os seus, negou a fé, é pior do que o infiel. Talvez você esteja aqui hoje e você consegue servir muito bem as pessoas de fora, mas não consegue servir a sua família. Sabe qual a figura que me vem? Figura de um adolescente. Não estou falando que vocês sejam adolescentes, misericórdia, mas só para vocês entenderem. Quando o pai ou a mãe diz: meu filho vai à padaria comprar pão de manhã, e ele pode até ir,
mas vai murmurando. Não serve a família. Sabe quando o marido não se dispõe a cuidar da esposa como ela precisa ser cuidada? Quando a esposa não se dispõe a cuidar do marido como ele precisa ser cuidado? Servir. Quando começam então as guerras, as competições, quando valorizamos as pessoas de fora mais do que a nossa família, só porque não vemos os defeitos dos outros e vemos os defeitos daqueles que estão ao nosso redor. É muito fácil, sabe, servir aquelas pessoas que nós não conhecemos direito, que não nos confrontam, que não nos incomodam. Mas se um dia você se casou, você não casou para ser feliz, você casou para servir a sua esposa. E você, mulher, para servir o seu esposo. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 5, verso 18, olha só o que aqui diz a palavra: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, ou contenda, ou discórdia, o vinho do mundo, mas enchei-vos do Espírito. Prossiga, verso 19, falando entre vós, quer dizer comunicação, uma comunicação verdadeira, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, isto é, adorando a Deus. Então, por que nós somos cheios do Espírito? Para adorar a Deus, para que tenha uma comunicação saudável dentro de casa, possamos servir um ao outro. Olha o verso 20, que diz, prossiga, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo agradecidos por tudo aquilo que Deus fez por nós, tem feito, ainda fará. Olha no verso 21, que diz o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Isso é servir um ao outro. Precisamos sair da cadeira do comodismo, nos levantarmos para servir. Isso é a verdadeira adoração a Deus, latreia. A sua casa precisa ser olhada. Eu tenho falado para Lourdes, e ela sabe disto, que já tem 37 anos que eu sirvo a Lourdes, e Deus me criou para servir a Lourdes, porque eu estou servindo a Deus, sabia? Quando eu sirvo a Lourdes, eu estou servindo a Deus, é ser servo. Eu não me entregaria a alguém se eu não cuidasse, não seria para cuidar. Eu preciso servir o meu filho, minha nora que está ali, eu estou servindo a Deus. Vocês querem ver isso? Colossenses 3,18. O apóstolo Paulo, eu sei que está vendo lá dos Estados Unidos, ele me deu 7 folhas para pregar para vocês, não são nada da folha dele, você me perdoa. Colossenses 3,18. Ele me mandou ontem de tarde, falei, meu Deus, o que eu vou fazer com 7 folhas para pregar aqui para o povo? A Lourdes sabe que eu fiquei apertado ontem, hoje de manhã, fiquei a manhã toda no escritório. Aí chega aqui, Jesus desmancha tudo. Olha lá, vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vamos, prossigam comigo. Vós marido, amai a vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. 21. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. 22. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo latreia, sabe, adoração na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, servindo a Deus. Aí vem o verso 23 que nós já lemos, e tudo quanto, vamos lá, eu sei que vocês estão ligados comigo, vamos lá, verso 23 já. Eu quero ainda um pedacinho mais com vocês, vamos mais um pouquinho. Vamos ver João 3,16,
que é o versículo que todos nós conhecemos, talvez seja um dos primeiros versículos que a gente decora na palavra de Deus. Vamos lá. Porque então, olha só que coisa tremenda, o amor de Deus foi tão grande por mim e por você, que fez com que Jesus, unigênito, se despojasse da sua glória, viesse a este mundo, entregar a sua vida, porque nós não tínhamos condição, através dos nossos próprios atos, sermos salvos. Ele veio, nos substituiu, servindo ao Pai, servo. Jesus é o maior servo. Ele é o maior servo. Mateus capítulo 20, verso 26. Vamos para o 28, direto no 28, para ganharmos tempo. Vamos lá? A uma só voz, já. Continue olhando para aquele versículo. Bem como o Filho do Homem, o próprio Jesus, que é o nosso exemplo, não veio para ser servido. Nós não viemos para sermos servidos, mas para servir e dar. Duas palavras, servir e dar. Diga aqui comigo, servir e dar. Diga, a essência de Jesus é servir e dar. E deu a própria vida. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então já entendemos que o nosso modelo é Jesus. E quando vocês vão para Filipenses 2, de 5 a 11, eu acho esse texto tremendo. Vamos ver, Filipenses 2, de 5 a 11, olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o sentimento de servo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Prossiga, mas fez a si mesmo. Vamos lá. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Verso 9, você já. Olha só como que Deus exalta aquele que serve. Por isso Hebreus 6,10 diz que Deus não é injusto. Ele não se esquece da obra que nós fomos chamados a fazer. Por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, verso 10, vamos, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Verso 11, já. Bem, se este é o modelo, é Jesus, Ele deu a sua própria vida pela minha e a sua redenção, no ato de serviço a Deus, adoração ao Pai. Como deve ser a nossa postura? 1 João 3,16, primeira carta de João 3,16, olha só o que aqui diz. Vamos lá? Já. Aí agora começa a apertar, né, pastores? Porque nós já vimos na palavra como que é Jesus o modelo. Então conhecemos nisto o amor nisto que Ele deu a sua vida por nós, como servo, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Sabe o que é isso? Renúncia. Não como a igreja de Éfeso, que fazia muito, mas não amava. As motivações estavam erradas. Poderia ser até uma grande ONG aquela igreja, mas não era a igreja do Deus vivo.
Essa é a grande diferença. Mas para findar, vamos ver algo interessante. Vamos para Salmo capítulo 41. Salmo 41, verso 1. Vamos ler até o verso 3, vocês lerão, eu vou ler o primeiro, vocês lerão o 2, eu lerei o 3. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aí, que nós já estamos encerrando. E olha só: mais do que feliz, bem-aventurado é aquele que atende ou serve ao pobre. Atender é servir. Servir sabendo que não tem recompensa nenhuma. É a Deus que nós estamos fazendo. O que o pobre pode te restituir? Nada. Este é o grande segredo. Quando nós renunciamos em prol daqueles que necessitam. Então é mais do que feliz aquele que atende ao pobre. Por quê? O Senhor o livrará no dia do mal. É muito fácil de entender isso aí. Porque quando eu faço algo por alguém que possa me restituir, que recompensa terei? Jesus diz que essa recompensa nós já recebemos, que talvez seja um elogio, um tapinha nas costas. Mas quando eu faço por aquele que nada pode me dar, é aquilo que está em Eclesiastes 11:1, que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Mas vamos prosseguir ali. Então, se eu sirvo ao pobre que não pode me dar nada em troca, que eu estou fazendo para Deus, da maneira que Jesus fez por mim, que deu a vida por mim, eu preciso dar a minha vida por aquele que sofre. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre. A primeira coisa que vai acontecer conosco, diga assim: o Senhor me livrará do dia do mal. Não, é para você mesmo, diga assim: o Senhor me livrará no dia do mal. Se você acha que o dia mal não existe, você está enganado. O dia mal existe. Vocês querem ver como o dia mal existe? Vamos para Efésios 5, 6, 10. Vamos até o 13. Efésios 6, 10. Depois nós retornaremos para o Salmo 41. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Vai lá para quê? Isso, todos juntos, verso 12, é uma só voz. Já. Portanto, resistir no dia mau. O dia mau existe, e ele vem por algumas questões que não é o caso de nós citarmos aqui hoje, porque Eclesiastes 9:2 diz que o sol vem para todos, a chuva vem para todos, mas há uma grande diferença para aqueles que servem a Deus: o Senhor livra no dia do mal. Agora, esse livramento não vem para o egoísta, esse livramento não vem para aquele que tem os seus valores invertidos, o seu livramento não vem para aqueles que sabem que fazem algo e colocam nas colunas sociais, ou toca a trombeta, como Jesus falou. Mas quando é o Senhor que nós estamos servindo, lançando o pão sobre as águas, Hebreus 6:10 diz que Ele não é injusto para ficar esquecido da obra que nós estamos fazendo. Volte para Salmo 41 para nós terminarmos. Verso 1 diz então:
Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor livrará no dia do mal. Então, o primeiro benefício está ali: o Senhor me livra no dia do mal. Diga assim: o Senhor me livra do dia do mal. Vamos para o verso 2: o Senhor o livrará. Diga assim: eu recebo o livramento. A minha vida será conservada. Serei abençoado na terra. Não serei entregue aos meus adversários. Verso 3: você será, diga assim: serei sustentado no leito da enfermidade. Diga assim: o Senhor restaurará a sua cama na doença. Mas tem uma tradução que diz o seguinte: o Senhor restaurará no dia da enfermidade. O Senhor me curará, é o que a Bíblia diz. Aí a minha pergunta simples: compensa ou não compensa adorar a Deus com o nosso serviço? Para isso nós fomos chamados. Latreia, para sermos servos, para adorar. E o que Deus espera de nós, que daqui a 30 anos, se Ele não voltar, não sejamos repreendidos como a igreja de Éfeso, que o Senhor diz em Apocalipse capítulo 4, no verso 5: arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Mude a postura. Sabe, a nossa vida, ela só tem sentido, a verdadeira alegria só acontece nos nossos corações quando o egoísmo, os reinos pessoais são suplantados pela misericórdia para com o próximo. Isso é adoração a Deus. Isso é apresentar a Ele o verdadeiro culto, sabe, de Hebreus, não de Hebreus, mas de Romanos 12:1, apresentando nossos próprios corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Sabe, às vezes as igrejas enchem, e glória a Deus por isso que são salvos, a glória de Deus vem, somos cheios do Espírito Santo, nos alegramos muito, mas quando saímos do lado de fora, se não tivermos a transformação da mente, voltamos a fazer as mesmas coisas que fomos treinados para fazer. O seio da família nos treinou errado, o mundo tem nos treinado errado, porque o mundo é uma estrutura de egoísmo, mas o reino de Deus não funciona dessa maneira. Lembre-se que seu tempo na terra é apenas um período. Moisés escreveu isso no Salmo 90, que a vida de um homem é de 70 a 80 anos, o que passa disso é canseira e enfado. E o que nós temos construído para a eternidade? Sabe, eu tenho uma preocupação muito grande. Esses dias mesmo, segunda-feira mesmo, no programa de cura, a gente estava vendo sobre isto. Olha assim, Mateus 7:21. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso aí. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas vamos ler de novo? A uma só voz, todo o versículo, já. E qual é a vontade dele? Que você sirva. Se nós seríamos salvos, levados para a glória, ficamos aqui para representar o Senhor, dando a vida por alguém, porque Ele deu a vida por nós, para que a família do reino seja acrescida a cada dia, os pobres sejam cuidados, os angustiados sejam consolados, os perdidos sejam buscados.
Mas olha só o verso 22. Leia os versos 22, a uma voz. Já. O cara, instrumento de Deus. Mas olha o resultado no verso 23. Meu Deus, pratica o mal, que expulsa demônio, faz milagres, profetiza. É o que a palavra está falando. Sabe quando é que Deus olha para nós e vê em nós um coração transformado, uma mente renovada? Quando nós servimos e continuamos a servir. E para fechar, 1 Coríntios 15, 58. E todos vamos ler esse versículo a uma só voz. E nós vamos fechar aqui. Dá vontade de continuar falando, né? Mas vamos parar por aqui. A uma só voz. Diz assim comigo, tem uma recompensa. Mas fala firme, diga, tem uma recompensa. Eu pelo menos mais um textinho tenho que dar para vocês. Vamos lá? Êxodo 23, 25, a revelação começa a descer. Êxodo 23, 25. Vamos ver o que diz. Este culto a Deus é servir. Mas coloque os olhos no verso 26, que coisa tremenda, olha só. Eita glória, não haverá esterilidade, cada um vai viver os anos que Deus tem contigo na terra, você não vai viver morrer fora do tempo. Deus te dará todos os dias que programou para que você viva na terra. Essa é a recompensa daquele que adora a Deus, que é aquele que é servo, aquele que exerce um culto verdadeiro a Deus, servindo a Ele. E como é que eu sirvo a Ele? Quando eu amo o meu próximo e sirvo o meu próximo. Vamos lá, e o verso 27 vai dizer o que vai acontecer. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Pode adorar o Senhor. Guardar a folha do apóstolo Paulo. Depois ele prega essa palavra para vocês que ele me deu, muito boa. Mas o que Deus queria conosco era essa história hoje. Continue sentado e feche seus olhos. Entra agora diante do Senhor com profundo arrependimento.